Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais de fartura, de paz, de alegria, de prosperidade, de bons relacionamentos, de boas conexões, de grandes portas, de favor sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. De acordo com Deuteronômio 1:11, Senhor, nós liberamos essa palavra extraordinária 1000 vezes mais sobre a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus também pedimos, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos da presença do Senhor. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência com Jesus, que nossos filhos possam amar Jesus, que a nossa casa seja uma casa que sirva a Deus. Afaste de nós, Pai, toda a maldade, afaste de nós toda a contaminação, afaste de nós todo o laço desse mundo, todas as tentações, tudo aquilo que vem, Senhor, para corromper, para perturbar, para oprimir. Tira, Senhor, da nossa casa, do nosso caminho. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar na liderança da nossa vida, das nossas decisões, do nosso futuro. Tu conheces o amanhã, Senhor. E nós colocamos tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. Reconhecemos a nossa dependência total e completa do Senhor. Meu Deus, cumpra em nós a Tua perfeita vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no terceiro dia hoje do nosso propósito, profetizando de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais. Eu creio no poder da oração e eu creio que não existe impossíveis limites para Deus abençoar. E Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas aqui nas orações. Nós somos testemunhas do poder de Deus e de quantas coisas incríveis têm acontecido. Eu recebi o testemunho da Gisele e ela escreveu assim: a paz. Eu quero deixar aqui um testemunho sobre a minha tia. Ela estava com câncer na mama e na axila e realizou todas as sessões de químio e rádio. Após um ano, o fígado foi atingido pela doença. O médico a desenganou e ela já estava em fase terminal. Eu e minha mãe sempre fazíamos propósitos com o Senhor e a apresentamos novamente em oração, assim como o Senhor orientou. Exatamente 3 meses atrás, ela realizou uma ressonância e os médicos ficaram pasmos ao ver que não existe nenhum vestígio de câncer em seu corpo. Glória a Deus, que Ele abençoe grandemente o seu ministério e a sua família. Deus é fiel, Gisele. Glória a Deus. Deus pode tudo. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Será que você que está aí junto comigo pode dar um glória a Deus por mais um milagre, por mais algo extraordinário que Deus fez? É uma maravilha do Senhor. É uma maravilha. Amém? E Deus me deu uma palavra hoje sobre a luta que você sempre perde. Você pode vencer demônios, você pode vencer o inferno, você pode vencer homens maus, pode vencer homens injustos, você pode sair de ciladas, você pode mudar o curso de muitas coisas na sua vida, mas você não pode lutar contra Deus e prevalecer. Essa luta é uma luta que nem o melhor lutador do mundo, nem o mais hábil, nem rei, nem pessoas extremamente inteligentes conseguem ganhar. A luta contra Deus sempre se perde. É por isso que não se luta contra Deus. Eu quero mostrar algo para você na palavra. Em Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao 12, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente,
nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Antes de falar aqui do Moisés, deixa eu falar uma história de um navio que navegava por um mar cheio de tubarões, em um dia tempestuoso. E de repente as ondas vinham tão forte e havia ali crianças e as pessoas estavam naquele navio observando a força da natureza e de repente uma criança cai no mar. E era um lugar que era dominado por tubarões. E de repente se ouviu um grito: olha lá, alguém saltou para ir atrás dessa criança e resgatá-la. Vai, vai, você consegue. E aquele homem nadava desesperado e então ele conseguiu chegar até a criança, pegou a criança, se aproximou do navio e mesmo diante do perigo iminente daqueles tubarões, ele conseguiu resgatar a criança e então resgataram eles. E o capitão, os marinheiros, os pais e as pessoas que estavam acompanhando toda aquela situação chegaram próximo daquele homem, enrolaram ele numa toalha e começaram a parabenizá-lo e faziam festa e diziam: você merece um prêmio, você foi incrível aqui, como é que você teve essa coragem de saltar no mar para resgatar essa criança e esses tubarões e esse mar tempestuoso? E ele disse: eu só tenho uma pergunta: quem é que me jogou para fora desse navio? Algumas vezes, para que a gente venha ter certas vitórias na vida, nós precisamos literalmente ser empurrados para o olho do furacão. Caso contrário, nós nunca vamos saber a real capacidade que Deus colocou em nós para superar adversidades e vencer problemas. Eu quero que você entenda isso, porque Moisés estava fazendo exatamente isso. Deus havia dado para ele uma missão, o plano era claro, ele deveria ir até o Egito, resgatar o povo do Senhor e o Senhor estaria com ele e o daria total suporte e ele não estaria desamparado em nenhum momento. No entanto, Moisés começou a ver as suas limitações. Ele era um homem que tinha dificuldade no falar, possivelmente era gago, e ele deveria ser eloquente na presença do faraó, das autoridades, com quem ele deveria falar. Moisés era um homem de palácio, ou seja, ele sabia os protocolos e ele sabia que precisaria falar. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu que criei a língua do homem? Não é eu que tenho o poder de curar, de soltar a tua língua, de tornar você eloquente? Muitas vezes na vida, em vez de obedecermos a Deus, nós vamos olhar para dentro das nossas limitações e vamos ver todas as impossibilidades, tudo que pode dar errado. Então a pessoa, ela vai, para a ponta do lápis. Deus deu para ela a direção dela abrir uma empresa, mas ela vai para a ponta do lápis, ela vê os impostos, como é difícil contratar profissionais bons. Ela começa a ver e o que vai acontecer com a questão política do Brasil e a questão econômica do Brasil. E ela começa, a colocar tudo numa lista, todas as negativas, podemos dizer assim, todas as negativas do porquê não abrir um negócio. No entanto, ela tem o mais importante, ela tem uma direção que Deus deu para ela. E o que você tem de mais importante na sua vida é uma direção que Deus te deu. A direção que Deus te deu vale mais do que qualquer outro recurso, vale mais do que qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você e eu quero que você grave muito bem essa frase. Essa frase tem que ficar gravada no seu coração. Tente de novo, mas dessa vez com a direção de Deus. Porque se a primeira vez não deu certo,
ou a segunda não deu certo, ou a terceira não deu certo, ou 6 vezes não deu certo. Tente de novo, mas agora com a direção de Deus, e então dará certo. Porque a direção de Deus vai liberar algo novo sobre a tua vida. Não lute contra Deus. Não resista. Não olhe para suas limitações. Não tenta vencer essa briga. É impossível você vencer. Como Moisés, nós lutamos com Deus. Aí você diz, não, eu jamais vou lutar com Deus. Estamos lutando. Quando estamos procrastinando, quando deixamos para depois, quando olhamos, para as nossas limitações e vemos que é impossível conseguir humanamente, mas Deus deu a direção. Você está lutando com Deus. Você pode usar qualquer termo. Você está lutando com Deus se você tem uma direção e você não está fazendo nada a respeito disso? Ou se você está só aguardando, mas a coisa mais importante você já tem, que é a direção de Deus? Eu vou dizer mais uma vez, a coisa mais importante que você tem não é o seu dinheiro. A coisa mais importante que você tem não são as conexões. A coisa mais importante que você tem não é também o seu conhecimento limitado. A coisa mais importante é a direção de Deus. Com a direção de Deus, nós vamos em frente. Com a direção de Deus, nós batemos na porta. Com a direção de Deus, nós começamos a escavar. Com a direção de Deus, as coisas podem acontecer. Não é o que você pode fazer, é o que Deus pode fazer com você se você se colocar nas mãos dele. É isso, é sobre isso. O que Deus pode fazer na minha vida se eu me colocar nas mãos de Deus? Deus pega pessoas simples, improváveis, anônimos, pessoas que o mundo não daria um crédito, pessoas que o mundo talvez descartaria. E Deus pega essas pessoas e as usa poderosamente quando elas estão disponíveis a Ele. Tudo que Deus quer é um coração disponível. Não é um coração que esteja relutante a uma direção, mas um coração que esteja entregue a fazer tudo o que Deus quer. Que seja capaz, de rasgar os seus planos, rasgar os seus projetos naturais para fazer a vontade do Eterno. Aí você diz, é sobre isso? Sim, é sobre isso. Deus quer pessoas nas mãos dele. Deus quer pessoas que se entreguem ao propósito dele. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Eu vou repetir. Se você hesitar por muito tempo, ele pode empurrá-lo. Quando eu tinha 15 anos de idade, havia um congresso da juventude dentro da igreja. E aquele culto, ele era liderado pelos jovens da igreja. E o líder da juventude disse, o preletor, que estava para vir, teve um imprevisto, não pôde vir. Aí ele reuniu aqueles jovens, acho que éramos uns 20 e poucos, e ele perguntou assim, qual de vocês quer hoje, era um domingo, levar a palavra? E todo mundo ficou quieto. E eu disse, eu vou. E eu tinha uma palavra que eu tinha preparado a respeito de Jacó, quando Jacó teve o sonho, e ele viu os céus abertos, e eu pensei, eu vou contar o meu testemunho, e vou ler essa passagem, e Deus vai falar com a igreja. E eu estava lá todo animado, mas quando estava se aproximando de eu subir naquele altar, começou a me dar um nervosismo, e literalmente eu me senti empurrado. Mas, quando eu cheguei ali naquele púlpito, eu comecei a falar, e a falar, e a falar, e a falar. E eu fiquei, talvez, por meia hora falando, encerrei com uma oração, e eu entendi que ali era como se Deus estivesse me empurrando para algo. Eu estava num almoço com um casal assim extremamente querido, pessoas importantes. E esse casal disse assim para mim, às vezes a gente tem que dar uma forçadinha nos filhos para eles fazerem um curso de inglês, para eles aprenderem outra língua, porque isso lá na frente vai fazer a diferença na vida deles.
As filhas desse casal falavam 4 idiomas, eram já poliglotas. E eu disse, os meus filhos têm dificuldade de aprender inglês, eles não se esforçam. E ele me disse isso, tem que dar uma forçadinha, no sentido que tem que incentivar eles, porque isso vai fazer a diferença no futuro deles. Eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Às vezes, Deus lhe quer dar uma forçadinha em nós, nos incentivar para começar certas coisas, porque lá na frente nós vamos colher os frutos de toda a semeadura, de todo esforço, de toda a ousadia e de ter obedecido uma direção de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para muita gente que está me ouvindo. Não lute mais contra Deus. Essa não é uma luta que você pode ter vitória. Não existe, sabe, nem 0,0000001% de você ganhar essa luta. Não tem como. Nunca ninguém ganhou de Deus. Ele é invencível. Por isso, renda-se a Ele e você viverá os melhores dias da sua vida. Tá me ouvindo? Deus tem planos bons para você. Ele não tem planos ruins. Ele não tem um plano qualquer. Ele não tem um plano que foi todo retalhado, não. Ele tem um plano bom, perfeito, próspero, grande para a sua vida e para a sua casa. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo de número 91, esse Salmo de defesa, de ataque. Estamos declarando, hoje estamos no 3º dia do nosso propósito, não falte um dia. Nós estamos declarando todos os dias, 1000 vezes mais. Que você esteja na posição certa para receber essa palavra profética. É uma palavra profética sobre a tua vida, que está baseada em Deuteronômio 1:11. Amém? Eu quero fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, nós vamos começar uma campanha na igreja. Serão 7 domingos, onde nós estaremos falando sobre os 7 mergulhos de Naamã e estaremos orando profeticamente para que haja uma transformação total na sua vida, como houve na vida de Naamã. Dos 7 mergulhos, serão 7 domingos. Começa esse domingo, 9 da manhã e 18h30. Eu estarei ministrando às 9 e a minha esposa às 18h30. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também estamos felizes com tudo o que Deus está fazendo através dos nossos livros. Esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus. Deixa eu mostrar para você. Olha que lindo. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui uma oração para você escrever a punho. E aqui as direções que vão abençoar e enriquecer o teu dia. E um detalhe, cada um desses tópicos aqui tem uma legenda. Não sei se você consegue ver aí, mas aqui tem um cafezinho, aqui tem um fone de ouvido, aqui tem uma águia, uma bússola e aqui uma mãozinha. Cada um deles representa algo. Então, eu creio que à medida que você for lendo, Deus vai falando muito com você. E um detalhe, nossos devocionais podem começar a qualquer tempo, porque eles são perpétuos, eles são atemporais e vai te abençoar. Esses aqui são os 2 livros, eu indico você para adquirir os 2, vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Café com Jesus, para você ter um devocional de qualidade. Lembrando que sempre tem que começar com a sua Bíblia e depois você lê o devocional, ok? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro doador do nosso ministério e nos ajudar com nossos programas de televisão, vá até o nosso site e veja como você pode fazer isso. Se Deus está tocando no seu coração de nos ajudar na nossa nobre missão, de levar a palavra através da televisão, então obedeça a Deus. Tenho certeza que quem vai te honrar é Deus. Eu só tenho que te agradecer, mas quem vai te honrar é Deus. Amém? Ontem, inclusive, pagamos a Rede TV e eu tenho 2 emissoras, que é a Bandeirantes, de segunda a sexta, e a Rede TV, todo sábado, às 10 da manhã. Temos feito o nosso melhor para levar a palavra de Deus a um máximo de lares que nós podemos. Amém? Salmos 91, quero pedir que você deixe a sua curtida nessa oração, que você compartilhe ela com 8 pessoas agora,
Amém? E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva essa palavra profética. Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Escreve aí, Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Está aí a nossa fé. A fé em Jesus, a fé na palavra dele, cremos nisso. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e oremos. Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti, ó Deus, porque as direções de Deus mudaram a minha vida. Eu não quero nunca lutar contra o Senhor. Eu sei que Tu és Deus na minha vida e ainda que eu tenha planos naturais, os meus planos, se eles não estiverem alinhados com os teus planos, Senhor, pode tirar da minha vida. Eu quero viver os teus planos. Temos entendido, Senhor, que existe uma maneira de nós vivermos vitoriosamente nessa terra. E a maneira é obedecendo a direção de Deus, seguindo a instrução do Senhor, nunca lutando contra, mas sempre a favor, sempre no fluir do Espírito Santo. E que cada pessoa que está aqui nessa oração possa compreender isso dentro do seu espírito. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui nessa oração que estão lutando contra Deus, estão demorando a se entregar, estão demorando a se comprometer, não querem seguir algumas direções de Deus, mas que o Espírito Santo, neste momento, as convença de que o Senhor tem bons planos para a vida delas e que haja nesse momento um toque do teu Espírito no coração de cada homem, de cada mulher, jovem e criança que está orando agora, aqui. E nós te pedimos, Pai, toque-os com teu poder. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado no poder de Jesus Cristo. Haja uma cura total, haja uma cura completa na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado agora toda ação contrária das trevas na tua vida e na tua família, nos teus negócios. E eu profetizo em nome de Jesus 1000 vezes mais, tocando na tua vida, 1000 vezes mais, tocando na tua empresa, 1000 vezes mais, tocando em toda a tua casa, teus filhos, teu cônjuge, em nome de Jesus Cristo. Oramos para que a presença do Senhor encha a tua vida, a presença do Senhor encha a tua casa, todo jugo seja quebrado, toda opressão espiritual seja desfeita, e todo aquele que está em cadeias espirituais seja livre. Oro para que haja saúde completa no corpo físico dessa pessoa e que toda ansiedade, todo medo, toda depressão renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e traga vida. Essa pessoa, Pai, que está com a cabeça embaralhada, que está confusa, que está perplexa diante de lutas e desafios, Senhor, dá um norte para ela e encha do teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que não haja ninguém que fique, Senhor, sem direção aqui nessa oração, mas que o Espírito de Deus revele a todos a direção do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você recebe essa oração e essa profecia, essa palavra profética que foi liberada aqui, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe imensamente. Foi uma alegria estar aqui junto com você. E que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 horas, se Deus, nosso Senhor, quiser. Um abraço.
boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais paz, saúde, alegria, força, favor, fartura, abundância e também o Senhor nos dando ânimo e força para podermos viver o nosso propósito. Também oramos, Pai, para que o Espírito Santo traga uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria, de renovo para a nossa casa, para o nosso ambiente. Que esse ambiente seja marcado pela glória de Deus. Que esse ambiente seja um ambiente tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós pedimos a bênção do Senhor. Nós pedimos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do que é laço. Livra-nos do que é perda. Livra-nos daquilo, Senhor, que pode ser um tropeço na nossa caminhada. E desfaça, Pai, todo plano de morte, todo plano de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e também obra de maldade contra essa casa e contra essa família. Proteja-os, Pai. E tudo aquilo que estiver em curso indo contra eles, sejam problemas, seja desafios que não vêm do Senhor, seja ações malignas para tentar atrapalhar o crescimento, o aumento, o avanço, nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que cada lar seja visitado pela glória de Deus. Cada lugar seja visitado pela mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a essa oração da noite, uma oração profética, onde nós estamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. E a palavra é: mantenha o conflito fora da sua vida. Eu tenho base para mostrar para você que o conflito está desviando muita bênção da tua casa e do teu destino. Viver em conflito ou ter conflitos dentro de casa, isso está atraindo o mal, abrindo a porta para o mal, para o inimigo, e desviando bênçãos de Deus que poderiam ser alcançadas na tua vida. É muito sério o que eu vou falar para você hoje. É muito sério. Essa palavra, antes de eu ministrar para você, essa palavra ministrou em mim, no meu coração. E eu quero começar, eu tenho começado as orações assim, inclusive esses dias uma pessoa me deu uma sugestão, fala do testemunho no final, começa com a palavra, mas eu sinto sempre, sabe, de começar com o testemunho, porque o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado como primeiro, e eu quero glorificar o nome de Jesus por mais uma bênção recebida. A Rosemary escreveu para a gente, e ela escreveu assim: graça e paz. No dia 22 de julho eu torci meu pé, que não parava de inchar e doía muito. Cheguei a ir a 3 hospitais, mas não consegui atendimento. Hoje, dia 20, na oração das 18 horas, o Senhor revelou sobre uma mulher que havia torcido o pé e eu tomei posse dessa profecia. Naquele momento eu fui curada. Olha só. Ouvi o mesmo barulho que tinha acontecido no dia da torção e senti o pé voltando ao lugar. Ela ficou quase um mês com o pé assim. Aí ela escreveu: passei a mexer e a pisar normalmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Sou grata pela sua vida e pela vida da sua família.
Deus é poderoso, que coisa linda! Você pode glorificar o nome de Jesus? Olha só, um pé que voltou para o lugar, deu um estralo. Isso é milagre puro, é Deus fazendo, não é o homem. Isso aqui não é obra de homem, isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é para você glorificar, é para você bendizer, é para você ser grato a Deus pela fidelidade dEle, pelo favor dEle, pelo amor dEle. Amém? Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Ele faz milagres. E eu quero convidar você, nesse domingo, nós vamos começar 7 domingos da profecia. Nós estamos baseados na palavra de Naamã. Naamã recebeu uma profecia que mudou a vida dele. Ele seguiu os caminhos da profecia, porque ele recebeu instruções, seguiu as instruções e foi completamente restaurado por Deus. Eu quero convidar você a trilhar os 7 domingos da profecia. Os 7 domingos da profecia, que vai começar nesse domingo. Vamos ter culto às 9 da manhã, eu vou estar ministrando, e às 18h30 da noite, minha esposa vai estar ministrando e eu vou estar junto com ela. Então, domingo agora, eu vou estar nos 2 domingos, o endereço da igreja, aliás, nos 2 cultos de domingo. Eu convido você a estar junto conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Era bom você se organizar para vir. É uma oportunidade para você estar debaixo de palavras proféticas que vão abençoar e nortear a tua vida. Amém? Bem, deixa eu compartilhar essa palavra. Deuteronômio 32:30 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia diz que com a força de Deus, com a ajuda de Deus, um só homem pode ter vitória sobre 1000 e 2 pessoas podem ter vitória 10 vezes maior sobre 10.000. O que a Bíblia está falando aqui? Ela está falando sobre a concordância e a unidade. Quando há concordância e unidade num lugar, num território, numa igreja, numa família, numa empresa, a prosperidade vem. A vitória acontece. Os inimigos são envergonhados. O diabo não consegue resistir. Ele foge. A ação é quebrada. O mal não consegue avançar contra. Por quê? Porque é muita força, é muita potência em um lugar que se confia em Deus, em um lugar que se tem unidade, em um lugar que se anda no mesmo espírito de fé. Então, entenda uma coisa, um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos é nos dar bem com as pessoas, porque todos são diferentes. E se você não vence com as pessoas, você não vence no lado de fora. Eu tenho que vencer no interno para poder vencer no externo. Tem muitos lugares que o ambiente não é um ambiente de amor, não é um ambiente de concordância, não é um ambiente onde está todo mundo indo para o mesmo lado. Ao contrário, estão indo cada um para um lado e querendo ir para frente. Jesus disse que casa dividida não subsiste. Em Marcos capítulo 3, Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Em outras palavras, uma casa cheia de conflitos e divisões, ela é destruída. Ela é destruída. Porque a unidade é um negócio de Deus. E o que é de Deus é abençoado. Então nós temos que cuidar muito que tipo de ambiente está formado dentro da nossa casa. Que tipo de ambiente está formado na nossa vida. Eu quero que você entenda,
O espírito de conflito traz tensão na atmosfera, há estresse, há discórdia. O espírito de conflito é um espírito destrutivo, porque ele destrói pontes, ele destrói relacionamentos, destrói planos de Deus e destrói a prosperidade. Isso é muito sério. O que um espírito de conflito ele está atraindo, ele está abrindo as portas e as janelas para os demônios entrar. Então a tua casa não pode ser uma casa de briga, não pode ser uma casa de desrespeito, não pode ser uma casa bagunçada. Daí você diz, não, mas a gente briga, mas a gente se ama. A gente se desrespeita, mas a gente se ama. Essa casa está dividida. Porque a linguagem, e aí que muita gente não percebe, a linguagem de uma casa traz vida ou traz morte. Você pode me dizer o que você quiser, você pode dizer que você se ama, você pode dizer que na hora da luta você se unem, mas eu não estou falando, sabe, dessas pequenas vitórias. Eu estou falando de instalar na sua vida um ambiente de paz. A vitória está na paz. A vitória está na paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Não está falando aqueles que amam o conflito, aqueles que amam a briga, aqueles que amam a discórdia, aqueles que amam a divisão, aqueles que amam a confusão. Não são bem-aventurados. Bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles que tentam resolver as coisas e dizer, não, peraí, essa briga não é de Deus, essas confusões aqui dentro, esses xingamentos, isso não é de Deus. Não tem como Deus abençoar a nossa casa, não tem como Deus abençoar a tua empresa. Você e seu sócio passam brigando, passam discutindo. Você e sua mulher na empresa, vocês não concordam em nada, vocês passam brigando e um discorda do outro e vocês não estão no mesmo caminho. Está aberta a porta para o inimigo. Você não está se dando conta disso? Que é algo espiritual que está agindo aí na sua vida? Então compreenda. As Escrituras dizem para nós não darmos lugar ao inimigo. A pessoa mais madura é aquela que se afasta da discussão. Eu vou repetir. A pessoa mais madura é aquela que se afasta da confusão. É aquela que diz, sabe, eu não estou para briga. Eu não quero me estressar. Eu não quero atrair esse mal para a minha vida. Então não conte comigo. O que um não quer, dois não fazem. Se um não quiser brigar, não vai ter briga. Não vai ter desacerto. Eu fico impressionado como algumas pessoas não conseguem viver sem terem conflitos, sem estarem brigando. Porque para elas é normal isso. E quando não tem brigas, aí elas acham aquilo anormal. Mas você está atraindo coisas através do conflito. A maturidade nos faz sair desses conflitos. Às vezes você tem que deixar a outra pessoa pensar que ela está certa, mesmo quando você sabe que ela está errada. Por quê? Para você não entrar em guerra e conflito. Então, sabe, você está certo. Eu não sei o que você está dizendo. Eu vou orar, não quero brigar com você. Está nas mãos de Deus, vou ficar quieto. Aí você diz assim, poxa, mas mesmo estando certo, guarde muito bem o que eu vou lhe falar. A pessoa que quer ganhar todas as batalhas, que quer ter sempre a razão de tudo, no velório ela vai estar sozinha.
Sabe por quê? Porque na vida não se trata de você ganhar todas as conversas. Não é sempre você mostrar que você é bom e que você tem a razão. Na vida, a paz, a atmosfera agradável, a atmosfera de pacificação, de tranquilidade, de harmonia, ela vale mais do que estar sempre certo. Então entenda, nem sempre estar certo e ganhar a posição será saudável. Você mostrou seu ponto de vista, mas perdeu o emprego. Mostrou o ponto de vista, mostrou que você estava certo, mas a pessoa pegou ódio de você e não quis fazer o negócio. Daí você mostrou que você sabe das coisas, mas ao mesmo tempo você teve perda. Aí você diz assim, você quer dizer então que tem certos momentos que eu tenho que aliviar? Sim. Tem certos momentos que você tem que aliviar. Tem certos momentos que você tem que jogar a toalha e dizer, isso não é para mim, isso é para Deus. Eu achei muito interessante. Nós convidamos um casal de pastores para irem jantar na nossa casa. Eles são novos aqui, então eu e minha esposa decidimos convidá-los para jantar na nossa casa. E ontem, quando estávamos nos despedindo, e eles têm um menininho pequeno, e eu perguntei, e aí, já está gostando de São Paulo agora? E ele disse assim para mim, ainda não, isso é uma obra só para Deus. Ele tem, acho que uns 6, 7 anos de idade, e eu achei aquilo ali interessante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer deixar Deus fazer a obra. Às vezes a gente quer que as coisas mudem assim como se vira uma chave. Não, você tem que concordar comigo, porque se você não concordar comigo, não está certo. Mas e cadê o trabalhar de Deus? Tem coisas que é Deus que tem que trabalhar e você está só batendo de frente. Você não está ganhando nada com isso. Você está batendo de frente com o marido, está batendo de frente com os filhos, está dizendo, não, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que se converter, vocês têm que aceitar Jesus. Você está criando uma atmosfera de rejeição, porque não se aceita Jesus por força. Não se enfia Jesus goela abaixo. Viu isso que aconteceu com você? É para você aceitar Jesus. Se tem uma coisa que me impressiona no Deus que eu sirvo, é que Ele tem muito amor e muita paciência conosco. E às vezes você vai ser constrangido, não pela grossura da sua voz, e nem pelo tom da sua conversa, mas você vai ser convencido pelo amor e pela maneira tão, eu posso dizer, respeitosa que Deus vem e fala ao teu coração. É por isso que eu digo, o Espírito Santo, ele não fala como a gente. O Espírito Santo fala de uma maneira muito paciente, muito amorosa. É como se fosse um toque de seda. Ele fala de uma maneira sábia, que te convence sem gritar, te convence sem forçar. Precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a falar com as pessoas. Precisamos do Espírito Santo para atrair uma atmosfera na nossa vida e na nossa casa, uma atmosfera saudável. Nossa casa tem que ser uma casa saudável. Nossos relacionamentos interfamiliares precisam ser saudáveis. Você tem que ser uma pessoa educada. Você tem que saber conversar com as pessoas. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que quando alguém lhe fere, ou quando alguém é azedo com você, ou quando alguém está sendo desrespeitoso com você, você também vai ser desrespeitoso com essa pessoa.
Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero agora orar pela sua vida e mais uma vez quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos começar um propósito de 7 domingos, 7 domingos da profecia. Naamã recebeu uma profecia que mudou a vida dele. E eu creio que nesses 7 domingos vidas serão mudadas e eu convido você a participar. Use a sua fé. Use a sua fé no poder da profecia, no poder da palavra profética. A cada domingo eu vou liberar uma palavra profética e vai ser incrível. Eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã, minha esposa no culto às 18h30. E olha só, às 18h30 eu vou estar com ela também, então eu vou estar em 2 cultos no domingo. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é nosso convidado. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem estar com a gente, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a sua curtida nessa oração, compartilhe agora com 8 pessoas e não quebre agora no final de semana esse propósito que nós estamos. Não quebre, permaneça firme nesse propósito. Deus vai te honrar. Amém? Quero falar com você também sobre nossos livros, que tem abençoado a vida de muita gente. Esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus. Já estou recebendo muitos testemunhos desse livro e esse livro vai te abençoar. Nossos devocionais são atemporais. Eu tenho um devocional que eu estou lendo. Eu estou lendo 2, 3 capítulos por dia. Está enriquecendo muito a minha vida. Então eu tenho essa prática também. Eu leio a minha Bíblia e depois eu pego o devocional. Você pode ler 1 capítulo, você pode ler 2, pode ler 3, porque é atemporal. Todos os nossos devocionais são atemporais. Você pode começar eles a qualquer tempo. Amém? Então eu convido você a começar os seus dias na presença de Deus. Você pode pedir o seu Café com Jesus através do meu site www.viniciusiracete.com.br. E mais uma coisa, não compre só para você. Presenteie alguém. Presenteie seus funcionários. Presenteie seus familiares. Presenteie vizinhos amados e queridos que ajudam você. Presenteie irmãos em Cristo que ajudaram você no processo. Amém? Então, vá lá e adquira. E se você quer ser um parceiro doador do nosso ministério e você quer nos ajudar para levar a palavra de Deus através da televisão, é isso que nós estamos fazendo, semeando. Semeio segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado às 10 da manhã na Rede TV. E tem sido assim diariamente, semeando palavras. Semeando. E eu sei que Deus está no controle. E se você sente no coração de nos ajudar, desejar meu muito obrigado, que Deus te recompense, porque só Deus pode te recompensar. Amém? Você pode ir lá no nosso site e se tornar um parceiro doador. Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deixa eu pedir uma coisa para você.
coloque a sua mão esquerda sobre a sua cabeça e diga assim: profetizo 1000 vezes mais de Deus na minha vida. E escreve aqui nos comentários também: profetizo 1000 vezes mais de Deus na minha vida. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos orar? Doce Espírito Santo, eu glorifico o nome de Jesus por mais esse tempo profético que estamos vivendo aqui. Eu quero liberar a palavra de acordo com Deuteronômio 1:11, e a palavra é 1000 vezes mais sobre a casa dessa pessoa, 1000 vezes mais sobre a empresa, 1000 vezes mais sobre o ministério dela, 1000 vezes mais sobre a família dela, 1000 vezes mais sobre os filhos dela, 1000 vezes mais sobre o casamento dela, 1000 vezes mais sobre a saúde dela, 1000 vezes mais sobre o projeto, sobre o plano e sobre o propósito de Deus na vida dela, 1000 vezes mais sobre o destino na vida dela. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda dor no corpo, toda infecção, inflamação, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Oro para que os conflitos vão embora dessa casa. Eu oro para que os conflitos vão embora dessa empresa. E eu oro para que a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, a harmonia que vem do céu entre na vida dessa pessoa. E como está escrito, Senhor, na tua palavra, que 1000 coloquem a correr, 1 coloque a correr 1000 e 2 coloque a correr 10.000. Senhor, multiplica as forças na unidade dessa casa, multiplica as forças na unidade dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. E pedimos, Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora as tensões, leva embora a atmosfera ruim, a atmosfera negativa, a atmosfera de conflito. Nós damos ordem a todo espírito de conflito. Sai, 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 em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém? E olha só, você que é meu aluno na Academia Quindo Global, vem muita novidade ainda esse ano para você. Nós vamos ter outros que também vão ministrar dentro da academia. Nós vamos ter módulos dentro da academia, que agora nós vamos apurar nos próximos meses. E eu digo para cada aluno meu, aguarde, você vai crescer muito até o fim desse ano. E se você quer ser nosso aluno na Academia Quindo Global, participar dos eventos, ser instruído no profético, eu convido você a se inscrever. Vá lá no meu site e se torne aluno da Academia Quindo Global. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.